Olá pessoal, bem-vindo ao Oráculo de Anubis. A resenha de hoje vai ser Forest of Enchantment Tarot. A editora é a Llewellyn. A autora é a Lunai Weatherstone e a ilustradora é a Merelai Aoud. Acho que é assim que se pronuncia, tentei pelo menos. A capa do livro é de brochura, capa colorida. As páginas são todas coloridas dentro do livro. Ele é bem brilhoso assim também, tem uma camada de gloss bem grande. Ele tem 228 páginas. A edição é de 2019. Sobre a autora, a Lunai Weatherstone, ela tem trabalhado com tarô por quase meio século. Ela é autora também do Mystical Cats Tarot, o Victorian Fair Tarot e o Tandem Brings Fire. Bem como ela tem um tarô bem famoso, que é o Full Moon Dreams Tarot, um dos favoritos entre os colecionadores. Ela também é sacerdotisa, professora, escritora e joalheira. Ela mora nos Estados Unidos com seus gatos. Falando um pouquinho sobre a ilustradora, a Merelai Aoud, ela já trabalhou com muitos autores e editoras no mundo todo, ilustrando livros sobre assuntos como história natural, cura, folclore, fantasia e tradições mágicas. Ela é membro também da Royal Miniature Society e expõe suas pinturas numa exposição anual em Londres. Referente ao conteúdo do livro, tem a primeira parte, que é sobre agradecimentos. A autora, ela realiza um agradecimento especial para uma outra autora, que é a Bárbara Moore. Ela é bem famosa nesse mundo do tarô, né? A qual apoiou a criação desse deck, que é objeto do nosso estudo de hoje. Além disso, ela também agradece a ilustradora pelo trabalho realizado. Os agradecimentos da ilustradora a todos os amigos e familiares e os apoiadores do trabalho dela. Nessa parte aqui da introdução, o tarô encantado, que o nome dele, né, é a Floresta Encantada, né? Ela se inspira em muitos contos de floresta, assim, mas sem referência direta ou a histórias específicas. A autora diz que a gente, os leitores, a gente pode fazer as nossas próprias associações com as cartas sem ter que aderir a nenhum enredo único. Se o mago, por exemplo, lembra Merlin, então ele é, ou por outro lado lembra algum outro tipo de figura, então isso também pode ser encarado como verdade, pois a Floresta do Encantamento, né, que é o nosso tarô aqui de hoje, a gente vai encontrar bruxos de diversas variedades, fadas e elfos, pássaros e feras terrestres sobrenaturais, fantasmas, metamorfos e velhos cavaleiros tristes também. A própria floresta está repleta de mistérios, as árvores retorcidas, flores mágicas, cavernas cintilantes, poços florestais, matagais de espinhos.
É sobre a floresta, a inspiração é britânica em suas raízes, pois é aqui onde mora a própria autora, né? Então, para ela, serviu como inspiração o próprio local onde ela mora, que é muito antigo, a Inglaterra. Ela conhece em primeira mão a magia das antigas florestas inglesas. Além disso, é observado sobre os cuidados também, né? Fala aqui nessa parte da introdução, os cuidados que a gente deve ter com o baralho. E a melhor maneira de aprender o tarô também, que fica por conta da gente, assim, sobre os nossos próprios hábitos, de memorizar todos os significados e ler as cartas sozinhas. Em relação às reversões, que também é citada nessa parte, e por fim, algumas técnicas de concentração também é descrito aqui. Sobre a parte dos arcanos maiores, eu vou descrever para vocês a diferença quando eu for mostrar carta a carta, porque ela é um pouco diferente do tarô tradicional Rider-Waite, apesar dela ter 78 cartas também, e seguir do 0 ao 21, e depois os arcanos menores também tem aquela disposição de As a 10 e as cortes, né? Mas quando eu for mostrar as cartas, eu vou falando qual que é a diferença de cada uma, porque aqui tem um outro tipo de tema como inspiração. Ela é bem colorida, bem bonita, esse livro aqui, todas as explicações são bem diferentes, bem inspiradoras, bastante material para estudar, é de ótima qualidade o livro, vocês podem ver, não preciso nem falar muito, né, que dá para ter uma ciência. Aqui nessa parte tem alguns métodos de tiragens. Aqui nessa parte tem todo um espaço para fazer anotações para quem gosta, né? Vai lendo alguma coisa, como ele é inglês, pode fazer algumas traduções. Eu costumo fazer no próprio livro, assim. Tem gente que não gosta, né? Mas eu faço. Mas para quem não quiser, pode estar escrevendo aqui nessa parte que é reservada só para isso. São bastante folhas, ó. Agora eu vou mostrar para vocês todas as 78 cartas, dos arcanos maiores aos arcanos menores. A caixa dele, ó, ela é magnética e ela é bem forte, bem dura. Ela tem a fitinha, ó, que ajuda a tirar o tarô. Fica bem mais fácil. Aqui no fundo tem um cisne branco, lindo. Esse aqui é o verso. Para quem gosta de jogar o verso ou com o inverso também, não tem problema, ó. Ela tem a coruja para cima e para baixo, então não vai fazer diferença nenhuma. Vamos começar pelos arcanos maiores. Eu vou falar para vocês o que viria a ser cada uma das cartas, a correspondência, né, do tradicional. Primeiro eu vou falar o tradicional e como que é nesse baralho aqui. O tolo, mas aqui seria como o coração branco ou puro, né? Aqui o mágico no tradicional, mas nesse tarô feiticeiro. A sacerdotisa no tradicional, aqui a sábia. No tradicional, a imperatriz, mas aqui viria a ser a mãe verde.
o imperador e aqui o senhor da floresta. O hierofante, mas aqui seria o mais antigo, né, a tradição. Aqui viria a ser os amantes, e também fica os amantes nesse baralho. No tradicional carro, aqui o vento das fadas. No tradicional a força, aqui também se repete, também a mesma coisa, a força. Tradicional eremita, aqui eremita também. A roda da fortuna, no tradicional, aqui viria a ser a roda encantada. Justiça no tradicional, aqui viria a ser o caçador. No tradicional, o pendurado, aqui o suspenso. Parecido também. No tradicional, viria a ser a morte, aqui o cão negro. No tradicional, a temperança, aqui a forja. No tradicional, o diabo, aqui o mentiroso. No tradicional, a torre, aqui a loucura. No tradicional, a estrela, aqui a luz das estrelas. No tradicional, viria a ser a lua, aqui o luar, né? No tradicional, o sol, aqui a luz solar. No tradicional, o julgamento, aqui seria o conselho dos animais. No tradicional, seria o mundo, aqui o vasto mundo. E agora vem os arcanos menores. O que seria paus, aqui fica como feitiços, né? A carta de fogo, ação, vontade, confiança, transformação, coragem, carisma. As de feitiço, ou paus, né? Mas vou falar como tá aqui, tá? Então, 2 de feitiço, 3 de feitiço, 4 de feitiço, 5 de feitiço, 6 de feitiço, 7 de feitiço, 8 de feitiço, 9 de feitiço e 10 de feitiços. Aqui seria, onde seria o pajem, a criança. Aqui onde viria a ser o cavaleiro, eles colocaram os buscadores. Aqui viria a ser a tecelã, como força feminina. E aqui o guardião, como rei. Aqui o que seria copas é chamado de visões. Então começamos as divisões, 2 divisões, 3 divisões, 4 divisões, 5 divisões, 6 divisões, 7 divisões, 8 divisões, 9 divisões, 10 divisões, a criança, o buscador, a tecelã, que viria a ser a rainha, né? Mas aqui é a tecelã, e como rei, o guardião. Aqui que viria a ser no tradicional como espadas é desafios. Então, as de desafios, 2 de desafios, 3 de desafios, 4 de desafios, 5 de desafios, 6 de desafios, 7 de desafios, 8 de desafios, 9 de desafios,
e 10 de desafios. A criança, o buscador, a tecelã e o guardião. E por último, o que viria a ser pentáculos aqui se chama como benefício. Então, as de benefício, 2 de benefício, 3 de benefício, 4 de benefício, 5 de benefício, 6 de benefício, 7 de benefício, 8 de benefício, 9 de benefício e 10 de benefício. A criança, ou a buscadora, a tecelã e, por fim, o guardião. Essa foi a nossa resenha do Forest of Enchantment Tarot. Muito obrigada pela companhia e fiquem com Deus.